Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui de novo, mais uma ação do nosso grupo de trabalho. Lembrando, algumas ações são específicas, outras têm convidados externos. A gente está preparando esse material para você do Inova Juntos, ou pessoas que querem fazer parte do Inova Juntos, para que vocês estejam conosco. Nós estamos discutindo vários temas importantes, como, por exemplo, a nova agenda urbana e os ODS. E hoje nós vamos aprofundar na temática dos ODS e, principalmente, desmistificar como você pode pensar a implementação dos ODS aí no seu município e na sua região. Você que está chegando agora, nós já tivemos várias apresentações, tivemos Santarém, o Ronaldo também já apresentou como é que eles fizeram a incorporação dos ODS dentro do plano diretor, como é que você pode fazer isso no PPA e como você pode organizar outras ações. E hoje temos uma convidada especial. Nós temos a Thaís Mendes, aqui da CNM, ela está cuidando dessa parte de mulheres, a parte de ODS, e vem trabalhando nessa política há bastante tempo, e foi uma das idealizadoras da Mandala ODS que a CNM trabalha. É um conjunto de ferramentas que juntam os dados estatísticos da realidade do seu município, para que você possa fazer um pensamento sobre um diagnóstico atual, com um pensamento com os dados reais do que está acontecendo, e para que você possa fazer um planejamento de como incorporar definitivamente dentro da sua agenda do município a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então vamos lá, vamos começar aqui com a Thaís. Thaís, boa tarde, seja muito bem-vinda. Temos uma hora aqui, queremos saber muito e sugar todas as informações que você tiver para compartilhar com a gente. Vamos lá. Obrigada, Zanin. Obrigada a todo mundo que está assistindo, a todas e todos. O meu nome é Thaís, como o Zanin disse. Eu estou analista técnica da área de mulheres e juventude, mas minha área de formação também é relações internacionais. Eu acompanho essas agendas internacionais há muito tempo, desde a faculdade, e por isso estou aqui para falar de vocês atualmente sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A organização atual da CNM faz com que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estejam sendo trabalhados no núcleo social dentro das áreas técnicas, porque o importante ponto é a gente começar a entender que os ODS e a Agenda 2030, eles não são um a mais que a gente tem que implementar. Eles devem ser pensados e trabalhados de uma maneira transversal com aquilo que o município já faz, e não ser uma coisa a mais que você vai estar colocando dentro do município. Bom, hoje eu estou com essa missão de a gente tentar discutir um pouquinho como que o território pode se preparar para implementar os ODS. Eu tentei estabelecer uma colinha de alguns assuntos que eu acho que são importantes e objetivos que a gente tem que estar atento quando a gente prepara o território para trabalhar os ODS. Primeira coisa, eu acredito que seja entender o conceito de desenvolvimento sustentável, porque, infelizmente, a gente ainda cai no erro de achar que desenvolvimento sustentável é apenas meio ambiente, e não é isso, não é só isso, né? É isso, mas não só isso. Quando a gente vai lá na raiz do que a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, definiu como desenvolvimento sustentável, esse conceito que foi cunhado em 87 tem 3 pilares. Um deles é a proteção ao meio ambiente, o outro é a inclusão social e o terceiro é o crescimento econômico. Então, para que o desenvolvimento seja sustentável, ele tem que estar atento a esses 3 pilares. Só assim a gente pode pensar o desenvolvimento de uma maneira que ele se prolongue ao longo do tempo e que ele seja inclusivo para todo mundo. Porque um dos pontos chaves da Agenda 2030 e os ODS é a gente pensar, todos e todas, em suas particularidades, não só em questão de gênero, mas também em relação ao perfil. Às vezes eu sou um homem, às vezes eu sou um homem negro, às vezes eu sou uma mulher, às vezes eu sou um indígena, eu sou um quilombola. Eu tenho direitos e carências e necessidades diferentes de acordo com aquilo que eu sou. Então, o primeiro ponto é isso. E aí me vem uma outra coisa importante. A gente entender quem é a população do nosso município. Nosso município, a maioria são mulheres, a maioria são meninas, a maioria são meninos, são jovens, são idosos. Como que a gente pensa as necessidades dessas pessoas de uma maneira transversal? E atento ao que cada um vai ter. Quando você é criança, como não precisa, na verdade. Quando você é criança, você tem necessidades específicas, igual quando você é idoso. Geralmente adultos, quando não deficientes, né, não tem uma necessidade específica. Eu não vou dizer especial, porque hoje de manhã tive uma aula com uma vereadora super importante de que especial somos todos, né? Então, cada um tem sua especialidade. Então, a gente também não deve usar dessa forma. Então, entenda a sua população. E isso me lembra uma outra coisa, que é uma pauta que a gente estava trabalhando, né, nessa conversa. Ter dados. A gente precisa entender com quem que a gente está trabalhando e por quê. Primeiro, de nada a gente adianta, a minha boa vontade, talvez como mulher, seja trabalhar mulheres.
Se eu trabalho num município onde as mulheres são minorias, de nada adianta eu querer implementar políticas públicas de gênero se eu não vou conseguir ter meu público-alvo afetado, porque ele não está ali. Então, a gente precisa entender quem é o perfil da nossa população para a gente pensar o que a gente vai fazer, com o que é prioridade para o meu governo. Para eu preparar o meu município para trabalhar os ODS, eu tenho que entender o que é a prioridade para o meu prefeito. Porque, às vezes, eu, como técnico, tenho a maior boa vontade de implementar, vamos supor, proteção do meio ambiente. Mas não é prioridade para o meu prefeito no momento. Daí eu vou lá com a minha boa vontade, mostro para ele, prefeito, a gente precisa fazer isso, isso, isso e isso. Ele vira para você e fala, não vamos fazer isso agora, porque não é interessante. E você acaba se frustrando e não implementando uma agenda, porque você não está alinhado com o que é prioritário para ele. Então, entenda isso também. O que no plano de governo é fundamental e importante. Então, vamos lá. A primeira coisa é pensar de forma integrada com as estratégias nacionais. Por quê? Contar uma historinha básica para vocês. Nem todo mundo que iniciou a gestão agora já vinha trabalhando agendas pró-desenvolvimento, como a Agenda 2030 e os ODS, há muito tempo. Quando a ONU lançou lá nos anos 2000 os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o Brasil foi um dos países que abraçou essa agenda. Quando você vai estudar a implementação dos ODM no Brasil, você entende, que eu estou vendo aqui o Ronaldo com atrás, né, no fundo, as logos dos ODS, quando a gente vai ver os ODM, quem criou esses desenhos foram o Brasil. A nossa Secretaria da Presidência achou legal e achava que seria mais fácil a gente vender para a população o que eram esses objetivos se eles tivessem cores e desenhos. E a ONU descobriu que o Brasil estava fazendo dessa forma e achou incrível. E quando a ONU veio lançar os ODS, a ONU levou a mesma ideia. Brasil, a gente pode pensar cores diferentes, com desenhos diferentes para lançar a agenda a nível global? Então, assim, o Brasil foi um país que encapou e encabeçou de vez essas agendas pró-desenvolvimento. A gente vivia um cenário muito bom que levou, né, para esse desenvolvimento do Brasil. E uma das outras coisas que, sabiamente, o nosso governo federal fez foi pegar essas metas que estavam previstas nessas agendas e transformar em políticas públicas que, às vezes, são de responsabilidade dos gestores locais. Como, por exemplo, a alimentação escolar. Uma parte da alimentação escolar ela é feita por produtores locais. A gente tem que comprar uma parte da merenda escolar de agricultores locais. Dessa forma, a gente estava fazendo com que o município, por meio de uma política pública que é responsabilidade municipal, trabalhasse em prol da agenda. Então, muitas das coisas que vocês fazem já é ODS, só que vocês não sabem. Então, a primeira coisa também, assim, fundamental, entender a agenda, estudar a agenda. Por quê? Porque o governo federal, como ela é uma agenda para todos os governos, não só para governos municipais implementarem, o governo federal já fez o dever de casa e colocou entre algumas das obrigatoriedades dos entes as políticas que são as metas que a gente deve ser alcançada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, às vezes, você já está fazendo e não sabe. E aí, como o Zanin estava falando no começo, quando você vai aplicar para um projeto internacional, você mostrar que você sabe o que é o ODS, que você consegue identificar o ODS e que você faz o ODS, é um diferencial muito grande, porque todos vocês já fazem. O governo federal já fez uma parte desse dever de casa para a gente, só que vocês não conseguem, por vezes, identificar que vocês já fazem isso. Então, assim, estudar a agenda, entender o que ela é, entender o que vocês fazem e mostrar isso já deixa vocês ali na frente, em relação a vários outros municípios em vários editais, não apenas em projetos como o Inova Juntos. Bom, uma outra pergunta que vocês devem se fazer nesse comecinho é: quais ODS são prioritários de acordo com o plano de governo do meu gestor, né? Entender o que é importante para ele, porque ela é uma agenda com 17 objetivos e 169 metas. Então, é muito difícil você não encontrar nada ali que seja prioritário para o seu governo. Vamos pensar, a gente está no momento de pandemia, onde várias crianças acabaram evadindo da escola, e a educação básica é a responsabilidade do município. Uma das metas dos objetivos, que entra no ODS 4 e no ODS 5, é fazer com que mais meninas tenham acesso à escola. Então, a gente vai estudar. No meu município, todas as meninas estão tendo acesso à escola? A gente está tendo evasão escolar? Por quê? E você consegue trabalhar isso de uma maneira interligada com outras secretarias.
Por quê? Uma criança que está tendo evasão escolar, por vezes ela vai ser responsabilidade da escola notificar a família, que isso vem com assistência social também. E aí você já está trabalhando um ODS 4 e o ODS 5 com 2 secretarias de uma maneira transversal. A gente precisa também entender que, claro, no cenário ideal, a gente vai ter uma comissão dos ODS, a gente vai ter uma área para trabalhar de ODS, uma pessoa específica para trabalhar ODS. Isso no cenário ideal. Mas se a gente não tem essas três coisas, a gente não deve deixar de trabalhar os ODS. Então, assim, trabalhar com as suas secretarias de uma maneira transversal, que todos entendam que eles fazem parte dessa agenda e que, com a cooperação de todos, a gente consegue chegar mais longe e, de fato, aplicar a agenda dentro do território. Vamos lá. Outro passo, que dados você tem disponíveis para elaborar metas e indicadores. Um erro muito comum que eu estou vendo assim, de vários municípios que estão buscando atendimento agora. O município chega, um município de pequeno e médio porte, com 120 indicadores que eles querem analisar no município deles para provar que eles conseguiram estabelecer os ODS. O governo de São Paulo fez um plano de trabalho incrível, a Prefeitura de São Paulo, para a aplicação dos ODS. E ele não tem 30 indicadores. E olha que a Prefeitura de São Paulo é a maior cidade da América Latina, uma prefeitura extremamente estruturada, uma população muito grande. E mesmo assim, não chega a 30 indicadores. Por quê? Quanto mais indicadores, mais difícil a gente mensurar se a gente conseguiu chegar naqueles objetivos. E se a gente não chega, é uma dupla frustração. Uma frustração para você, técnico, que acredita que não fez um bom trabalho, mas às vezes você só colocou indicadores demais que não tinha como mensurar e nem alcançar. Porque assim, vamos imaginar, o município tem 30 anos de existência. Em 30 anos, a gente sempre teve uma porcentagem que variava ali, bem baixa, de pessoas que não tinham acesso a saneamento, por exemplo. Então, eu digo que em 4 anos de governo eu vou zerar isso. É muito difícil. São 30, 40 anos de história que não conseguiram zerar, não depende da sua boa vontade. Então, a gente tem que pensar metas que são razoáveis e plausíveis. E não pensar milhões de metas. Vamos começar pelo básico. O que é básico? O que é urgente? O que eu consigo atender? Indicadores. Quando a gente pensa em indicadores, a gente tem que pensar, a gente tem que ter em mente indicadores que são fáceis da gente conseguir estabelecer e acompanhar, e que tenham dados que a gente tem uma periodicidade que vai ser útil para a gente durante o período que a gente está no governo. De nada adianta eu agora, no meu primeiro ano de mandato, estabelecer uma meta que não é tão ousada, uma meta totalmente factível, mas que um indicador que eu vou utilizar a nível nacional só tem uma periodicidade a cada 5 anos. Quando meu mandato acabar, daqui 3 anos, 4 anos, eu não vou conseguir saber se eu alcancei aquela meta ou não. Então, foi um trabalho totalmente em vão, porque eu não sei se eu vou conseguir a minha reeleição. No cenário ideal, sim, e você vai conseguir ter um bom resultado, tipo, nossa, consegui implementar isso em 4 anos, e no 6º ano me veio novamente a análise desse dado, e eu percebi que eu tive o avanço que eu precisava. Mas quando vier novamente, porque você vai trabalhar mais 4 anos, você não vai estar mais no poder. Então, assim, você não consegue mensurar se o trabalho que foi realizado realmente foi alcançado no período estipulado. Então, também pensar em indicadores que consigam ter essa mensuração dentro do tempo, que é fundamental para que eu prove que o meu serviço se resultou em um resultado positivo, no que é esperado. A gente não, por exemplo, vamos supor que a gente estabeleceu uma meta que a gente não conseguiu alcançar, mas é uma meta extremamente razoável. A gente acreditava que tinha um cenário perfeito, os indicadores à disposição para medir, a gente tinha todos os recursos disponíveis para alcançar aquela meta. Mas, por algum motivo, a gente não chegou nem perto de estar alcançado. Se a gente tem um indicador que consegue mensurar nesse intervalo de tempo, dentro desses 4 anos, eu vou entender por que eu não alcancei. E daí eu consigo retraçar uma nova rota, entender onde que falhei, quais eram os pontos fracos, o que eu preciso melhorar, o que deu errado, onde que foi a falha, onde eu preciso melhorar dessa vez, quais são os pontos que eu tenho que ter atenção. Se a gente pensa em indicadores para alcançar aquela meta que não vão ser úteis para mim ao longo desses 4 anos, corre o risco da gente não conseguir entender se a estratégia utilizada foi correta. E aí a gente, às vezes, nem vai conseguir saber se a gente alcançou aquele objetivo que a gente acreditava que era o esperado e que seria o melhor.
Isso me lembra uma outra coisa, a participação social. Entender quais conselhos você já tem no município são fundamentais para trabalhar os ODS. Por quê? Como a gente viu no comecinho, um dos tripés do que é desenvolvimento sustentável, desse conceito, é a inclusão social. Nos conselhos, quando a gente consegue trazer pessoas que não diretamente estão ligadas ao trabalho público para fazer parte desse conselho, a gente tem visões diferentes de pessoas que não estão atuando dentro da prefeitura, que são os munícipes, e pessoas que têm uma visão diferente da minha. Eu, como mulher jovem, vou ter uma vivência. Talvez o Zanin, como um homem de uma outra década, né, vai ter uma Milênio, por outra favor, vivência. eu sou da época, né? Sou do milênio passado, sobrevivi à década de 80, tá? E eu dava. Realmente, eu sou depois do Baby Boomer, mas já era outra cabeça. Vai ter uma outra vivência. Ele vai trazer uma perspectiva diferente da minha. E eu vou conseguir entender diferentes perspectivas sobre um determinado problema. Atualmente no Brasil, a gente tem 52% da população, né? O Zanin tá bem por dentro desses dados, 52% da população feminina. Então, um bom ponto seria estipular conselhos que fossem paritários. Por quê? Porque eu consigo trazer metade da minha equipe do conselho mulher, metade homem, com vivências e expectativas diferentes sobre aquele problema que a gente está querendo solucionar. Então, assim, a participação social por meio dos conselhos é ótimo. Um outro ponto que está crescendo muito, aproveitar, né, que vocês, na grande maioria, são gestores novos, porque a gente teve uma boa renovação nas eleições de 2020, é pensar também com a juventude. Então, a primeira vez eu estou tendo vários municípios que estão pensando PPAs participativos com a juventude. Por quê? 1/3 do Brasil é jovem, e essa agenda é pensada para a gente não esgotar os recursos do mundo para essa juventude. Então, eu tenho que estar atento ao que essa juventude espera. O que essa juventude quer para o futuro, já que a agenda entra em vigor até 2030. Então, assim, ouvir a juventude do meu município, que às vezes já está mais afastada da política, jovem geralmente não quer ter relações com políticas, porque alguns públicos você vai conseguir acessar por meio dos conselhos, mas a juventude não. Então, ouvir essa juventude, fazer uma ação junto com a escola, uma ação na praça. Vamos lá, a gente está aqui pensando como que a gente vai implementar essa agenda que é pensada para vocês, para a gente construir um futuro melhor para o município conseguir ter condições de oferecer oportunidades para vocês, quando vocês se tornarem adultos. O que vocês estão precisando? O que vocês sentem falta? Quais são as ideias? Ouvir a juventude, ouvir a comunidade também é uma boa ação para a gente estar começando a preparar os ODS, o território para ser implementado os ODS. Por quê? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para eles terem uma adesão do público, é fundamental que eles entendam o que eles representam. O que é isso? A gente tinha, na gestão passada, vários prefeitos que faziam esse simples ato de colocar os quadradinhos em todos os materiais gráficos que a prefeitura lançava, porque de tanto ver, uma hora você vai entender o que é. Você vai parar para perguntar, né? O que é esse monte de quadradinho que o pessoal tá pondo aqui, né? O que é isso? E aí você já começa uma ação de sensibilização, porque para você implementar a agenda, sensibilização é fundamental. Como experiência que a CNN tem, há um tempo atrás, a Globo, né, fazia o papel dela de levar os ODS a partir do que a Globo é especialista. Né? A Globo tem programas de TV. Então, eles faziam a propaganda da geração do amanhã. E era muito comum da gente em atendimento apresentar os quadradinhos, os prefeitos e as prefeitas ficavam, nossa, isso é aquilo que passa na TV, esse é aquele negócio que aquele ator fica falando. Então, é muito isso. Você vai assimilando, nossa, eu já vi aquilo antes, o que é isso? E aí você gera, de uma maneira espontânea, o interesse da população em entender o que é a Agenda 2030 e os seus objetivos. Porque os ODS nada mais são do que os mecanismos de implementação da Agenda 2030, que é o nome dessa agenda pró-desenvolvimento que estará em vigor no mundo até o ano de 2030. Outro ponto é trabalhar de maneira transversal. Como eu já disse antes, pensar com as suas secretarias o que é importante e o que cada um consegue ajudar dentro do seu escopo.
Então, umas 2 semanas eu atendi um município muito legal, um município grande, um município com recurso, e a secretária de não, de Direitos Humanos me ligou e falou que queria trabalhar o ODS. Falei, tudo bem, como que vocês querem começar isso? Não, a gente quer sensibilizar todos os secretários. Chamei a equipe da CNM e a gente teve uma reunião com 30 secretários do município. No meio da reunião, eles descobriram que a Secretaria de Planejamento já tinha um próprio radar de mensuração dos ODS e a Secretaria de Direitos Humanos, não conversava com a Secretaria de Planejamento. Então, uma secretaria dentro do município já estava trabalhando os ODS há muito tempo, inclusive com um panorama incrível de mensuração dos ODS. E eles descobriram isso no meio de uma reunião convocada por eles mesmos para a CNM apresentar o que é o ODS. Então, assim, conversem entre si. É muito importante que as secretarias saibam o que cada secretaria está fazendo, para que dessa forma vocês possam somar, ao invés de trabalhar cada um por si. Então, somem, né? Entendam como que esses objetivos, já que eles trabalham diversos temas de uma maneira transversal, podem ser trabalhados de uma maneira conjunta. Não adianta a gente cobrar o engajamento da população se a gente não consegue nem engajar as próprias secretarias para trabalharem juntas. É uma coisa que a gente sempre discute aqui na CNM. A gente não pode querer que o gestor, que a gestora trabalhe uma coisa se a gente não faz aqui dentro. A gente precisa fazer o dever de casa para cobrar o outro fazer o dever de casa dele também. Mais uma coisa, usem as ferramentas disponíveis. E aí a gente claramente faz o merchan da mandala da CNM. Né? A CNM tem a mandala ODS. E a mandala ODS ela foi construída para dar esse primeiro panorama do que o município precisa fazer num primeiro momento. Pronto, quero trabalhar os ODS. O que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso entender como está o trabalho do meu município acima dos ODS, em frente aos ODS. Pronto, fomos lá, conversamos com todo mundo, nivelamos o entendimento com todos os secretários. Ninguém sabe o que é o ODS. Qual é o nosso primeiro passo? Quando você acessa o site ods.cnm.org.br, você vai se deparar com a mandala. A mandala ela vai dar um primeiro panorama de como está o desenvolvimento do seu município frente ao alcance dos objetivos. E ele vai dizer, olha, como eu estava citando no objetivo 4, uma das metas é a participação de crianças, né, na escola. Aqui, vamos supor que o índice de analfabetismo do município entre crianças, né, até a 4ª série está muito alto. Então, vocês não estão trabalhando para o alcance daquele objetivo. Então, vocês não estão trabalhando no objetivo 4. A mandala ela tem um formato de radar, ela justamente para ser bem intuitiva. O centro é vermelho e as laterais, né, porque ela é um círculo, são verdes. Quando você está no verde, você está bem. Mas não é porque você está bem que você não tem que ficar em alerta. Significa que você conseguiu alcançar um bom desempenho, você tem que trabalhar para manter aquilo. Se você está no vermelho, você precisa melhorar aquilo que está no vermelho. Entender o que te levou para o vermelho. Se você está no amarelo, bom, eu estou aqui numa fase intermediária. Eu posso melhorar ou eu posso piorar. Mas para isso eu tenho que estar atento ao que me levou aquele desempenho ali no amarelo, exatamente como um semáforo, e como que eu faço para melhorar aquilo e não desandar. Né? E ele também tem um simulador de metas, para entender, nossa, a gente está com a educação no amarelo e a gente quer avançar na pauta da educação. Qual é a minha meta? Eu quero chegar até o final da minha gestão aumentando, sei lá, em 5% esse nível. E aí, a partir disso, eu vou fazer um plano de ação, e a Mandala tem essas ferramentas, e a equipe da CNM também está à disposição para fazer análise, junto com a equipe do município, como que a gente consegue trabalhar para nesses restantes de mandato, nesses 4 anos e meio, mais ou menos, a gente consiga avançar o esperado, né, no município para alcançar aquela meta, que foi a meta estabelecida, que a gente acredita que é o melhor cenário que a gente consegue trabalhar nesses 4 anos. Vamos lá. Apoderem-se da agenda, entendam que a agenda, trabalhem por elas e busquem trabalhar estratégias com a participação social. O orçamento participativo foi uma ação, inclusive, uma surpresa muito boa. No escopo do Inova Juntos, é um dos nossos parceiros, que é o SES, né? Eles sempre insistem muito de que o Brasil, né, veio como o berço do orçamento participativo. E eu estava lendo um livro e
o autor falava sobre isso, né? Um prefeito novo no município na Venezuela, vendo ali a Marveles, nossa representante da Venezuela aqui na sala, tinha eleito um prefeito que veio para fazer a revolução. Nem ele acreditava que ele ia ganhar. E ele falou, gente, bem estilo Tiririca, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, então vou chamar a comunidade inteira para vocês me dizerem onde vocês acham que eu tenho que gastar o meu dinheiro. É simples, assim, também não esperava que eu fosse ganhar. No que vocês acham que a gente tem que melhorar aqui? E aí o livro contava que ele, então, se reelegeu, né, fez uma excelente gestão e virou um município modelo dentro da Venezuela. E ele fala, mas aí você pode pensar, mas é um exemplo, é uma exceção. Daí ele trouxe para Porto Alegre, que anos antes disso acontecer na Venezuela, o Brasil tinha feito isso em Porto Alegre, um orçamento participativo, né, tentando entender como que, onde a gestão deixa de colocar dinheiro ou coloca dinheiro, afeta todo mundo que vive ali. Então, pensar nessas estratégias diferentes de como que a gente consegue engajar a comunidade, né, e estar atento no que eu faço ou deixo de fazer, como que ele afeta todos os meus munícipes. A gente, infelizmente, está vivendo um momento, né, onde muitos gestores estão se deparando com problemas que não eram problemas comuns para a gestão. Sexta-feira eu estava conversando com uma prefeita, que falou, cresci no meu município, né, nasci, cresci aqui, fui prefeita, agora reeleita, e pela primeira vez a gente está vendo, uma prefeita já uma senhora, moradores de rua. Por quê? A pandemia levou a essa criação dessa demanda. Então, como que a gente resolve isso agora? Que era um problema que a gente nunca teve antes, que foi causado por uma situação adversa. Então, também, né, entender o cenário que a gente está vivendo, que efeitos ele leva na comunidade, como que a gente luta contra para acabar com essas situações que estão crescendo por razões X, não de uma boa gestão nem uma má gestão, mas pelo que o mundo foi submetido com a pandemia, que ainda gera efeitos. Eu entendo que cada gestor ou gestora que está aqui agora tem um desafio muito grande, que é como a gente consegue fazer essa gestão frente a esse desafio de não ter esse corpo a corpo político muito grande. Recebi um prefeito na semana passada, ele estava falando, a gente vem com essa energia acumulada de querer ter povo, de falar com o povo, de fazer pelo povo, mas ainda todo mundo de máscara, sem poder aglomerar, à distância, eu vou fazer uma audiência, só pode ter metade das pessoas e nem todo mundo às vezes tem acesso à internet, eu não consigo pensar em como trazer todo mundo que eu tinha antes, a gente está com muita energia de força de vontade reprimida, então temos que pensar com as ferramentas que a gente tem agora, como que a gente consegue colocar isso em prática. O diagnóstico do perfil dos munícipes, entender quem habita no meu município, quem são essas pessoas, e a minha suposição não é dados, então, assim, sempre busquem dados. Eu posso ter a impressão de que o meu município é um bando de homens, são vários homens com acima de 30 anos, e quando eu vou ver dados, na verdade, não, meu município é praticamente paritário, por incrível que pareça, a gente tem mais mulheres e elas são mais jovens. Nossa, eu não imaginava, mas é porque a gente, às vezes, cai na falsa sensação de que aquilo que a gente vê no dia a dia é o que é realidade. Então, é sempre bom ter dados para entender o perfil desse município. E, claro, o Inova Juntos, né, vem com essa alternativa incrível que é entender a vocação do meu município, entender qual é a vocação do meu território, né? Pegar essas agendas internacionais, que aí vem a próxima formação que vocês vão ter, que é a nova agenda urbana, não trabalhá-las separadamente, trabalhá-las conjuntamente, em prol da vocação do meu município, usá-las como uma ferramenta de potencialização da minha gestão. Elas não são a mais que eu estou incorporando na gestão, mas uma ferramenta de potencialização. Por quê? Por meio da Agenda 2030 e dos ODS, você abre portas para várias experiências. O Inova Juntos é só uma delas. Usando as nossas ferramentas da CNM, você vai ter na plataforma Êxitos várias captações de recursos, premiações, recurso para implementação de projeto, de iniciativas, que quando você já entende o que é a Agenda 2030, que você já consegue colocar, que você em prática executa ela no município, você já está ali um passo adiante. Então, você abre um leque de oportunidades para resolver problemas que, por muitas vezes, não são prioritários para a gestão. Não são prioritários porque carecem de recurso federal, não colocando isso como uma responsabilidade do gestor, da gestora,
né? Mas são temas que, por vezes, não têm repassos obrigatórios, não tem transferências obrigatórias da União. Então, são temas urgentes, crescentes, mas a gente não tem de onde tirar dinheiro. Ainda estamos vivendo uma crise. As Nações Unidas, o último relatório lançado em janeiro, é de que provavelmente a crise econômica que o mundo vai acabar vivendo, né, como consequência da pandemia, vai ser a segunda maior crise na história do mundo. Então, assim, são agendas urgentes, com demandas cada vez mais urgentes e urgentes pela população, e que carecem de recurso a nível federal. Então, assim, como que eu consigo trabalhar isso com outras alternativas, com o que eu tenho à minha disposição? A CNM tem várias boas práticas e vários municípios que conseguiram trabalhar muitos temas por meio da implementação da Agenda 2030. Eu trago um exemplo de uma prática que foi apresentada por um dos municípios num projeto anterior. O município queria trabalhar a questão da violência contra a mulher, não tinha recurso, porque, de fato, é uma rúbrica no governo federal cada vez com menos recursos disponíveis, já caiu em 94% do orçamento, então, no orçamento de 46 milhões, hoje ele é 2 milhões e 580 mil, então, assim, foi uma queda bem grande, e o município precisava urgentemente pensar em como trabalhar essa demanda. Cada vez mais eu tenho mulheres vítimas de violência e eu não tenho recurso. O que eu faço? Foi uma prefeita que sabiamente se empoderou da Agenda 2030, conseguiu levá-la para o município, conseguiu fomentar uma prática que ela já tinha antiga, ligando os resultados e as ações dessa prática com os ODS. Nisso, ela ganhou 2 prêmios internacionais em 4 anos que ela conheceu a agenda, nos últimos 4 anos de gestão, e ela mantém essa iniciativa dela apenas com as premiações internacionais. E, assim, é um município pequeno, um município que virou referência e que acaba por suprir a demanda de outros municípios da região. Ela estava me contando que uma mulher foi vítima de violência no município vizinho, não tinha um aparato, um município, e eles foram atrás e descobrir que a mãe dessa mulher tinha nascido nesse outro município e usaram isso como desculpa para resgatar ela dessa situação de violência. Por quê? Foi uma gestora que pensou fora da caixinha, literalmente. Uma gestora que pegou esses objetivos aí, linkou eles ao que ela já fazia, ela não pensou como um a mais, ela falou, só vou fazer o match, né? Eu faço isso, isso e isso. Onde eu consigo localizar isso nos ODS? E vendeu isso para fora. E colocou isso, escreveu isso, capacitou a equipe dela e vendeu isso para projetos, se inscreveu em projetos e ações internacionais e hoje em dia está colhendo os frutos. Hoje, né, toda a estrutura dela é mantida só pelo simples fato dela linkar uma ação que ela já fazia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O objetivo 17, que é o das parcerias, uma das metas diz que os países mais ricos do mundo têm que implementar 0,3% do seu PIB em países em desenvolvimento como o nosso, para que a gente consiga alcançar melhor qualidade de vida como eles têm, que isso também é um pouco subjetivo. E aí, alguns bancos e algumas agências de desenvolvimento já estão fazendo isso. O BID aplicou $500 bilhão em municípios amazônicos, disponível para municípios, né, para a região amazônica do Brasil. A Agência Francesa de Cooperação tem 300 milhões de euros disponíveis para fazer projetos de desenvolvimento social no Brasil. Isso aí já dá 800 milhões de dinheiros estrangeiros, porque é dólar e euro, que estão à disposição dos municípios. Mas, desde que vocês consigam comprovar que estão fazendo ações em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E se vocês lembram que eu disse lá no comecinho, né, os objetivos já são ações como captar esse recurso. Vou chegar lá, Flávia. Já são ações que vocês fazem, porque o governo federal fez esse dever de casa. Né? O governo federal já colocou nas políticas que são de responsabilidade de vocês algumas dessas metas. Basta saber identificar. E aí, Flávio, já fazendo mais um merchan para o trabalho desta entidade, a CNM, dentro do seu espaço do conteúdo exclusivo, né, disponibiliza a plataforma Êxitos, que é uma plataforma de captação de recursos. Lá, você tem mais de 29 mil oportunidades cadastradas do Brasil inteiro, desde prêmio, a editais, emendas, e aí lá vai estar assim, qual é o perfil do município que pode acessar aquilo? Porque, como eu te disse, o BID aportou dinheiro no Brasil para municípios que façam parte da região amazônica, né? Então, assim, lá vão ter ações
para fomento da agricultura local, ações para fomento de direitos humanos, ações para educação. Nessa plataforma, vão ter também quais são os documentos obrigatórios que você precisa mostrar, qual o idioma, se é uma premiação, se tem contrapartida, se não tem contrapartida. E aí o município, você pode solicitar para o nosso pré-atendimento o cadastro, o seu cadastro, né, de acordo com a autorização do prefeito ou da prefeita, e aí você vai linkar, olha, eu, por exemplo, vamos supor que você seja secretário de educação. O meu interesse é trazer mais recurso para a educação do município. E você acessa lá, digita seu e-mail, cadastra ele e coloca os temas prioritários que você tem, qual município que você faz parte. Toda vez que tiver qualquer ação disponível, emenda, prêmio, fundo perdido, com o perfil do seu município, você recebe um link. Olha, está com essa oportunidade aberta. E lá você vai entender o que você precisa fazer para ter acesso a esse recurso. Outra dica, veja sempre os sites dessas agências. A União Europeia, a Agência Francesa de Cooperação, o Banco Mundial, a Agência Alemã de Fomento ao Desenvolvimento. Então, assim, são organismos que têm esse propósito, né, de fomentar projetos em países em desenvolvimento, né, para alcance de uma melhor qualidade de vida. E, atualmente, a Agenda 2030 é o que norteia, a nível global, essas ações. Por isso, a relevância de estar as ações do município relacionadas aos ODS. Acho que, para finalizar, buscar parcerias, né? Parcerias são palavras-chave para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não à toa, é a meta 17. A agenda ela quer mostrar que ninguém consegue fazer nada sozinho, né? O município não consegue fazer nada sozinho. O que você tem aí? Quais são as empresas que atuam no seu município? Não, a gente talvez aqui tem uma universidade. Como que a gente trabalha a universidade? As Nações Unidas tem vários grupos de trabalho que elas fomentam para justamente estimular os diferentes ramos da sociedade a trabalhar os ODS. Tem uma organização no Paraná, que é financiada pela ONU, para trabalhar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas escolas e nas universidades. Então, assim, no meu município, a gente tem uma universidade. Como que eu consigo fazer uma parceria do município com a universidade para a gente fomentar os ODS com a juventude, por exemplo? Como que eu levo esses jovens da universidade para... Vou já te responder. para levar os ODS para os jovens que estão na escola, né? Que, como eu disse, é uma agenda para a juventude, querendo ou não. Vamos aqui. Bom, posso solicitar os recursos ODS que estamos com mais dificuldade. Não é solicitar os recursos dos ODS, é você mapear, vamos supor, que você, vou de novo usar o exemplo da educação. Vamos supor que você é da área da educação. E agora, no contexto da pandemia, a gente tem muitos jovens que estão evadindo, por N razões, porque tem que ajudar em casa, porque não teve acesso à escola durante todo esse tempo, porque não tinha internet, porque a gente não conseguiu se adaptar a tempo hábil. E aí vocês querem fomentar a educação no município. Você vai lá pegar entre os 17 objetivos quais estão relacionados diretamente com o que o município enfrenta. Que, como eu te disse, o ODS 4 é o ODS ligado direto à educação. Mas o ODS 5, que é a equidade de gênero, ele traz em uma das metas que a gente tenha as meninas tendo acesso à educação. Porque várias meninas enfrentam o casamento infantil, várias meninas têm que cuidar de casa. Então, a nível mundo, quem mais não frequenta a escola na idade básica são meninas. Talvez não seja a realidade do Brasil. Por isso que é fundamental a gente conhecer a realidade do município, porque essa é uma meta pensada para o mundo. Então, às vezes, os objetivos que estão colocados ali são metas que o Brasil já alcançou, que o município já alcançou. Então, nem todos os 169 objetivos vão servir para o perfil do meu município. Eu preciso entender qual é o meu problema. E, a partir disso, mapear. Nossa, pronto, eu tenho, sim, mais crianças que estão deixando de estudar, e essas crianças são meninas. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer um projeto de como que eu consigo fazer com que essas meninas deixem de faltar à escola. E eu vou, junto com a minha secretária de assistência de educação, entender quais são os motivos que estão tirando essas meninas da escola. Elas estão saindo da escola porque elas têm que ajudar em casa. Por que elas têm que ajudar em casa? Porque os pais estão com dificuldade na inserção no mercado financeiro. E que tal eu pensar no mercado de trabalho? Que tal eu pensar
um projeto de capacitação desses pais, para que eles tenham melhores oportunidades de trabalho e, com isso, eles consigam fomentar a renda da família. E aí, o meu projeto, às vezes, o impacto dele diretamente vai ser fazer com que mais meninas saiam da escola. Mas de uma maneira não prioritária, eu estou trabalhando a raiz do problema. Que a raiz do problema não é a menina não ir à escola porque ela não quer. A raiz do problema é porque a criança vai ter que ajudar em casa a fomentar a renda. Por isso que você tem que entender antes de aportar esses recursos. Ou às vezes não. Às vezes a gente tem um bom trabalho na educação do meu município. A gente tem uma ação que para a gente é normal, mas para outro município pode ser uma grande descoberta. É uma coisa muito inovadora. E aí eu posso trazer exemplos de municípios que a gente acabou descobrindo em um projeto anterior, que era o Municiência Universidades. São duas ações extremamente simples. A gente tinha um município que ele pegava os artistas locais e eles faziam grafites que lembravam ações que eram típicas daquele município nos espaços públicos, nos muros das escolas, nos lugares onde a gente espera ônibus, que agora me faltou totalmente como se chama, nas paradas de ônibus, e eles chamavam os artistas locais para fazer aquilo. Para o município era normal, eles faziam isso há muito tempo, mas quase ninguém faz. Então, é um município que, vou escrever essa prática. Era uma boa prática. De outro lado, a gente tinha um outro município, onde lidava muito com a evasão escolar, de jovens ali no ensino médio, porque era um município que, infelizmente, não tinha condições de ofertar trabalho para todo jovem. Então, o que o prefeito fez? Vamos montar uma rádio local. E ele criou uma rádio, disponibilizou um espaço, comprou um equipamento ali de rádio e deixou para aqueles jovens usarem a rádio comunitária. E aí os jovens criaram uma rádio comunitária e eles circulavam o bairro. Tipo, nossa, hoje tem feira no bairro tal, dona fulana está vendendo tal coisa, seu ciclano está vendendo aquela coisa. É uma coisa simples. Era uma coisa que para o município era, a gente executa isso há 8 anos. Era uma coisa inovadora. Então, às vezes as ações que vocês fazem, por mais simples que sejam, são problemas para o município vizinho, são problemas para outro município. E você pode pegar essa prática simples e talvez tentar colocá-la em uma premiação. Então, você tem essas duas oportunidades, né? Pegar práticas que já são do município, entender até que ponto elas são inovadoras. Nossa, eu nunca vi nenhum outro prefeito fazendo isso. Nossa, eu nunca vi uma prefeita fazendo isso. Ou você pode, olha, a gente tem esse problema e vamos pensar como resolver esse problema. Um exemplo que eu não canso de trazer. Um município que eu conheci recentemente. Eles enfrentavam muita violência contra a mulher. Muita violência contra a mulher. E eles não conseguiam entender por que isso se dava, qual era o fator. E o secretário de planejamento do município conversou com todo mundo que estava envolvido. Vou na associação de agricultores, vou no sindicato, vou na delegacia, entender qual é o perfil dessa mulher vítima de violência, ver se eu consigo dar uma luz. E aí a delegada contou uma coisa para ele que ele ficou, vou tentar entender qual é a causa disso. Ela dizia que nos meses de inverno, que é quando chovia, não tinha, quase nunca, era constante, a delegada já estava lá há muito tempo, nenhum caso de violência contra a mulher, não era registrado quase nunca caso de violência contra a mulher. Quando tinha, era raro. Mas nos meses de verão, estourava. Todo ano repetia a mesma coisa. Quando dava o verão, estourava os índices de violência contra a mulher. E aí, sabe o que eles conseguiram entender? Entrevistando essas mulheres que iam lá registrar o boletim de ocorrência, era um município onde a agricultura, né, era a grande forma de sobrevivência dentro do município. E aí, quando os meses de chuva eram bons, a família tinha renda porque vendeu bem, lucrou bem. Mas quando vinha o verão, e vinha um verão muito quente, porque era um município do interior de um estado do Nordeste, não tinha recurso. Então, o único dinheiro que a família tinha disponível era o do Bolsa Família. Só que o Bolsa Família está registrado no nome da mulher, porque é assim que diz a política pública. E aí o homem, porque não tinha dinheiro, batia na mulher para ela ir no banco sacar o dinheiro. Então, ela ficava vítima de violência, ela era vítima de violência, porque não tinha outra forma de renda para aquela família. E a delegada ficou, mas eu não consigo entender. E aí, ouvindo as vítimas, foi que se chegou a entender o porquê que acontecia isso.
E aí eles agora estão tentando traçar um projeto junto com a Câmara de Vereadores para combater essas diferentes frentes que levavam a mulher vítima de violência. Conversar com o agressor, entender quando que acontecia, conversar com a delegada, conversar com todo mundo, né? Então, entender qual é o problema, quais são as áreas que vocês têm mais dificuldade, para apresentar uma forma de solução e, assim, submeter a esses editais de captação de recursos. E, claro, sempre contem com a equipe da CNM também, que a gente está aqui à disposição para dar orientações de como o município... quero entender como funciona a plataforma Êxitos. Liga lá para o nosso pré-atendimento, manda um e-mail para o nosso pré-atendimento, solicitando um espaço com as meninas que fazem gestão da plataforma Êxitos, para explicar como que eu tenho acesso a essa captação de recursos, como que eu crio o meu perfil, como que eu cadastro para receber dos temas prioritários que eu tenho. CNM, vocês têm outros municípios como o meu que lidaram com problemas como esse? Quais são as práticas que vocês têm? A gente tem um site só de boas práticas para isso, que são boas práticas já validadas, que é o site do Universidades com C. Então, né, de cidades. Só uma coisa, a gente tem 9 minutos, acho que seria bom a gente abrir para as perguntas, que daqui a pouquinho a gente vai para o outro de nova agenda urbana, mas já está convidada para voltar de novo aí. Não, claro. Se alguém tiver mais alguma pergunta, acho que era isso. Não, e a última coisa, inclua os ODS, como já, né, o prazo para o PPA já se esgotou, porque já estamos no dia 24 de outubro, inclua os ODS em os planos setoriais. Cada área tem seus planos, né, de que quer alcançar. Então, busquem entender como que a gente linka os ODS em cada setor, e dessa forma, já que não podemos mais incluir no PPA, incluem seus planos setoriais e trabalhem, né, de maneira transversal em prol do alcance das metas. Mas agora é isso, pronto. Maravilha, pessoal. Alguém agora quer fazer alguma pergunta? Aproveitem que é o momento. Vamos lá. Eu só quero acrescentar, Zani, que é isso mesmo, o caminho é esse mesmo, eu concordo tudo que ela falou, ótimas palavras, e aqui, hoje, nós acabamos de ter uma reunião aqui, incluindo PPA, os ODS no PPA, e essas parcerias e meios de implementação também, a gente está realizando uma parceria com o Ministério Público aqui sobre um programa que tem no estado de Pernambuco, que é o Cidade Pacífica. Então, nós fizemos essa adesão e através dessas parcerias, ODS 17, ODS 16, Paz, Justiça e instituições eficazes. Então, é muito bom trabalhar com os ODS e tem muitas ações, acho que eu já falei isso aqui outras vezes, muitas ações que a gente faz, que as secretarias desempenham e que elas não sabem que estão ligadas às metas dos ODS. Então é muito importante essa fala dela aí, eu achei. Maravilha. E vamos ver a pergunta do Flávio, lá da parte dos financiamentos, Thaís. Oi, desculpa. Direto as suas perguntas, Flávio? Você jogou ela aqui? foi. Boa tarde. Não, ela já me respondeu. Acho que vou ter que dar uma olhada mais na plataforma Êxitos, pelo que ela me comentou. E foi sanada minhas dúvidas. Eu vou ter que me aprofundar um pouco mais na plataforma. Mas é bem aquilo ali. Eu entendi. Obrigado, Thaís. Obrigado, Luiz. Tá bom. Então, Thaís, aproveita aí seus 6 minutos de considerações finais e aí a gente encerra. Vamos lá. Muito bom mesmo. Vamos passar para as outras pessoas aqui essa gravação, que é bastante interessante o conteúdo. Não, eu quero agradecer a vocês, eu falo demais, ainda mais que eu estou no momento onde eu estou tendo a oportunidade de atender muitos gestores e gestoras novos e um secretariado que vem realmente, assim, o que eu consigo perceber é que todos vêm, né, na expectativa de fazer a mudança. E essas agendas são uma forma da gente trazer a mudança, porque trabalham temas que às vezes são deixados de lado, né? Então, as minhas palavras finais são: contem com a CNM, aproveitem bastante o Inova Juntos. Eu pude acompanhar os outros projetos que a CNM implementou nos últimos anos, assim, e eu consigo perceber a transformação que a execução de um projeto no seu território consegue trazer a longo prazo. Né? Hoje mesmo a gente estava recebendo aqui uma vereadora que foi fruto de um dos projetos, né, participou de um dos projetos que a CNM executou no município, e aí, que 8 anos depois, eu acho, a gente já conseguiu deixar um legado de pessoas que eram do secretariado e agora fazem parte da política. Né? A Agenda 2030 ela é uma agenda importantíssima para a gente pensar o desenvolvimento de uma maneira transversal, atento a todos, sem deixar ninguém a todos e todas, sem deixar ninguém para trás, mas desde que a gente consiga implementá-la de uma maneira atenta como ela deve ser feita.
né? Pensando em todo mundo, entendendo o contexto de todos, pensando no desenvolvimento para todos. E por isso, né, aquilo que eu disse no começo, conheçam bem quem é a população do seu município, se apoderem da agenda. Existem N materiais de várias linguagens, a CNM, inclusive, possui vários materiais para vocês, né? Usem essas ferramentas, usem e abusem do nosso conteúdo exclusivo, não fazendo propaganda, mas aqui a gente é bem contente em poder fazer a mudança aí na ponta. Nosso conteúdo exclusivo, vocês vão ter acesso a Mandala, ao IDMS, várias ferramentas que conseguem ajudá-los a identificar esse panorama, identificar talvez uma luz para entender qual é a raiz do problema, pensar numa alternativa para a resolução desse problema e colocando a agenda em prática e utilizando também da nossa plataforma Êxitos, buscar recursos internacionais que possam auxiliá-los, né, na execução dessas ações com vias a fazer uma gestão mais efetiva e mais atenta às necessidades dos seus munícipes. Eu acho que é isso, senão eu falo demais. Muito obrigada. Maravilha, pessoal, nós agradecemos então, a gente vai encerrando por aqui. Pessoal que está aqui, daqui a pouquinho a gente tem, mas acho que em outro link, em outra sala, né, que a gente vai ter com a Carla a questão da nova agenda urbana. Então, convido para que vocês estejam lá conosco, que é um privilégio gigantesco ver a gente aos pouquinhos, começando esse processo de evangelização, e essas pequenas sementes, elas estão frutificando. Eu vejo que aos poucos, as nossas pequenas incursões da cabeça de cada um de vocês aqui do Inova Juntos tem ajudado a fazer a diferença na ponta, e vocês se transformam em multiplicadores de uma pauta super positiva, de uma agenda que é planetária e com um conjunto de resultados que só vem para o bem. Tá? Muito obrigado, Thaís, muito obrigado pela sua atenção e pelo seu apoio, e a gente se vê na próxima, e para o pessoal que vai para a próxima, a gente se vê na próxima sala daqui a pouco, para a gente já ir pulando para lá, tá? Obrigada, Thaís. Beijo. Um abraço. Eu vou lá para as próximas, meninas, e a gente conversa lá, tá?